Eu sempre gosto de iniciar a pintura de desenhos de menininhas ou menininhos pela parte aqui de cima, né? Faço o rostinho, né? E o cabelinho, a primeira parte. Depois, eu passo para partes aqui inferiores. Por quê? Quando eu termino de fazer essa parte aqui, essa parte aqui já tá quase seca, né? E aí, o que que acontece? Eu consigo concluir aqui e terminar aqui o desenho aqui com mais rapidez, mais precisão. Mas isso não é uma regra de fé, você faça da maneira que você se adapta melhor, né? Cada um se adapta de forma diferente. Eu faço assim porque, para mim, no meu ponto de vista, é mais rápido. Mas o importante é que seu trabalho seja feito, né? Sua pintura seja executada. E para a pintura do rostinho, eu vou usar aqui o salmão bebê. Eu gosto de usar também para fazer a pele o amarelo pêssego. Sempre eu adiciono branco aqui dentro e ele fica nessa tonalidade aqui, ó. Pode ver que até as bordas dele tá um pouco esbranquiçada porque eu adicionei o branco. Aí, para mim, porque são tons diferentes, né? Olha, esse aqui vai dar um bebezinho com um tom mais rosado. Esse aqui vai dar um bebezinho assim, mais com a cor mais pro lado do palha, né? Um neném um pouquinho mais moreninho. Não que ele vai ficar totalmente moreno. Ele mudam as tonalidades de pele, né? Mas eu vou utilizar essa daqui. Eu vou preencher toda a minha pele aqui com esse pincel. Esse pincel que eu estou usando é o pincel número 8 lixado da Condor, tá? Eu compro ele e lixo ele em casa. E vou preencher todinha aqui a minha pele com ele. Lembre sempre de transferir o seu desenho de forma mais visível, porque à medida que você venha passando a tinta, ela não possa cobrir aí o risco, né? Você ficar aí perdida ou perdido. Aqui, para que não possa ficar divisória, o que que você deve fazer? Eu venho aqui, ó, com a sujeira do meu pincel, eu vou esfumando assim pra cima, pra não ficar aquela barreira aqui, e quando você vier com a tinta, ficar aquela marca aqui assim, dividindo. Então, eu esfumo assim pra cima, para que não haja vestígio de separação. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar a minha cor jatobá. Mas, caso você não tenha, você pode utilizar outros tons. Você tem marrom café, você pode também pegar aí o seu salmão bebê, misturar com marrom e fazer uma cor. Você também pode pegar também e fazer com caramelo, tá? Aqui eu vou vir fazendo aqui a profundidade aqui das dobras, né, ó. Aqui assim. Ó, gente, é coisinha mínima, por isso que tem que pegar assim, ó, só um pouquinho, ó. Você vai trabalhar com um pinguinho de tinta, olha, apenas. E você vem aqui colocando para dar profundidade. Eu vou fazendo a profundidade aqui. Aqui no cabelinho também, você também pode vir aqui fazendo aqui, esfumando essa cor da pele, jogando para cima para não vir fazendo, para não causar aí a separação, tá? Eu vou vir aqui dentro da cavinha. Esse desenho é rápido de pintar. Aqui no narizinho também eu vou fazer. Aqui também eu escureço essa parte aqui, próxima aqui, ó. Na mesma direção. Aí eu venho esfumando aqui a parte dos olhos. Com pouquíssima tinta você faz aí a pintura rapidinho. Eu venho aqui, ó, na lateral, eu coloquei um pouquinho, mas eu esfumo, tá? É só pra fazer um volume aqui, fazer divisória dessa parte do queixo aqui para a bochecha. Ó, você pode ver que não ficou quase vestígio algum. Feita essa parte aqui, o que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Coloca e desmancha. A pintura, né, se encontra aqui no úmido, eu já venho aqui com a minha cor rosé ou rosa chá, tá?
Eu vou usar o rosê porque é o que eu tenho aqui. E eu vou vir fazendo aqui a bochechinha desse menininho. Sempre nesse movimento assim, ó, circular. Eu posso passar aqui, ó. E logo em seguida eu já venho fazendo aqui um pouquinho de profundidade com esse rosa antigo. Você pode também usar aqui também vermelho goiaba, tá? Sendo que você use bem pouquinho, tá? Não use muito. É só mesmo, só pra dar uma profundidade aqui, coisinha mínima, tá bom? Se você não quiser usar, você não precisa, isso é opcional. Vou vir com um pouquinho de branco. E com um ladinho do pincel assim, ó, só um pouquinho, eu venho e faço um pinguinho aqui ao meio. Limpo meu pincel no meu paninho e venho abrindo aqui a pintura. Novamente eu venho aqui com um pouquinho de tinta e coloco um pouquinho ao meio e faço assim as batidinhas. Aqui perto do olho eu vou colocar um pouquinho de branco, tá? Agora eu vou fazer o cabelinho. Eu vou utilizar aqui, nessa parte aqui mais clara, eu vou utilizar a cor caqui. Se você quiser colocar outras cores, quiser colocar, vamos supor, quiser usar mesmo o próprio jatobá que você pode usar, o camurça, você pode estar utilizando também esse mesmo salmão bebê, preencher todinho, vir com escurecendo aqui com jatobá, né, marrom, você pode vir. Então, assim, isso aqui é opcional. Eu vou pegar aqui com esse mesmo pincel, e o formato da cabeça, ela é assim, né, o lado pra cá, né, e aqui arredondado pra cá, arredondado pra cá. Então, eu vou vir fazendo esse mesmo formato. Aqui assim. Aí você vem com o pincel assim de lado e vem fazendo, né? Ó, vai esfumando aqui, ó. Esfume bem nessa parte, tá? Essas partes que vai terminando aqui, como eu mencionei, para que não haja divisória, né? Fica aquela divisa de uma tinta para outra. Né? Geralmente tem vezes que tem vezes que a pessoa pinta, aí fica aquela divisória, você sabe onde terminou e onde começou a outra cor. Agora, com a cor sépia, eu vou preencher as outras partes que não foi adicionada a cor caqui, ou caqui, né? Com o mesmo pincel, eu venho aqui fazendo aqui. Aqui, próximo à orelha, você vem com cuidado. E você vem aqui, ó, puxando assim pra cima, um pincelzinho sempre de lado. E você vem preenchendo. Você vem trabalhando, jogando, né, que vai sair os cabelinhos daqui, então você vem jogando assim, ó, na direção que os fios, né, se encontram. Ó,
trabalha sempre com a tinta, né? Um pouco diluída, tá? Não vai trabalhar com a tinta dura, para que ela não fique uma pintura empaçocada, aquela pintura dura. Com o pincel filete e a cor sépia, eu venho fazendo aqui uns fios, né? Ó, sempre daqui para fora, de dentro para fora, para que os seus fios terminem fininho. Aqui os fios saem daqui, então eu venho aqui e faço fiozinhos. Aqui, ó, aqui pra fora. E aqui você vai subindo os fiozinhos assim, ó, pra cima, de baixo para cima. Sempre que você queira que o fio saia fino, você venha sempre de dentro para fora e vai terminar fininho. Eu vou esperar dar uma secadinha, tá? Para depois retomar aí a parte do cabelo. Por isso que eu falo que eu sempre faço a parte de cima, porque sempre a gente precisa depois retomar e eu preciso trabalhar com a pintura mais seca, né? Agora com a cor jatobá e o pincel filete, eu vou vir aqui, ó, fazendo aqui essa dobrinha aqui que há em cima aqui dos nossos olhos, né, ó. Da pálpebra e aqui do olhinho. Eu venho fazendo aqui a parte da cavidade da orelha. Bem aqui, ó, tem uma curvinha. Eu já posso vir aqui, ó, fazendo o contorno da boquinha, porque aqui já está seco, né? Esse mesmo jatobá eu já faço o contorno aqui. Aqui eu reforço essa parte aqui do olho. Como é um espaço pequenininho, então eu trabalho aqui com o próprio pincel filete mesmo, tá? Pode vir reforçando aqui. E aqui abaixo, entre o olho e a pálpebra, eu vou colocar um pouco desse salmão bebê aqui, ó. E você vai ajeitando, você vê onde que você precisa melhorar, tá? Aqui eu fiz a parte do narizinho. Eu posso vir aqui com um pouquinho de branco aqui na pontinha do nariz. E eu venho aqui, ó, fazendo esse contorno aqui. Com o branco. Aqui eu posso reforçar com o branco, bem aqui. Embaixo eu coloco um pouquinho do aqui, ó, sujeirinha do branco, nessa parte. Eu já vou aproveitar que eu estou com o salmão bebê aberto e já vou estar aqui preenchendo a mãozinha, né? Preencho toda a minha mãozinha com essa cor. E venho fazendo aqui a profundidade com a mesma cor jatobá.
Pego um pouquinho, lembrando que essa parte é um pouco menor, então, consequentemente, ela irá precisar de menos tinta. Então, eu escureço essa parte aqui, apenas. Eu já venho fazendo o meu contorno aqui com pincel filete. Feita essa etapa, eu vou partir agora para a parte do sapatinho, né? Eu vou, como ele está por debaixo aqui do macacãozinho aqui, então eu vou utilizar aqui para, na partes mais claras, eu vou utilizar o amarelo pêssego, tá? Esse amarelo pêssego meu que ele tá com branco, tá, gente? Então, ele vai ficar um pouco mais claro. Vou utilizar a cor marrom também, o amarelo pêssego, né? O antigo amarelo pele, que antigamente chamava. Eu vou vir aqui, colocar aqui com esse pincel zero, né? Chato, eu venho aqui e adiciono aqui nessa parte aqui de baixo e nessa parte de cima, eu adiciono essa cor. Essa parte aqui ao meio, eu coloco apenas um pouco assim. E aqui eu venho colocando aqui, deixando essa parte aqui, mas sem colocar tinta. Aqui nessa parte, eu vou limpar meu pincel e eu vou fazer o quê? Eu vou esfumar aqui essa parte. E também. Esses locais aqui, né, exceto aqui a parte do solado aqui, eu vou estar preenchendo agora aqui com marrom. E venho esfumando. Aqui, eu vou vir com um pouquinho apenas desse amarelo pêssego, né? Agora aqui, e aqui eu preencho, trabalho com pincel pequeno aqui nessa área, tá? Faça com calma, paciência. Mesmo que pareça ser demorado pintar, mas ele não demora, tá? É tudo é questão de prática mesmo. Aqui porque eu tenho que gravar e tenho que ir ensinando, né? Então acaba que parecendo que é uma eternidade. Mas na verdade não é. Aqui eu vou misturar aqui, ó. Com esse, eu posso vir colocando aqui um pouco em cima. Se você ver que tá muito escuro, você adiciona aí o amarelo pérola. Você pode vir também aqui com salmão bebê também. Pode vir também utilizando só o marrom com branco, o jatobá, e fica ao seu critério. Trabalho com a tinta sempre úmida, né? Para que as cores possam mesclar entre si. Agora, na parte do solado, o que que eu venho fazendo? Eu venho preenchendo apenas com marrom. Eu venho aqui com a tinta apenas assim de um lado, ó, pode ver que eu limpei, deixei só a parte de cima com tinta. A tinta voltada para baixo, eu venho aqui, ó, e vou preenchendo, vou colocando. Por que que eu tiro? Para que não haja erro, ó. Para que eu venho delimitando aqui como se fosse um cortando da borda, para que o solado não fique mais grosso do que deveria ficar. Aqui, ó, quando você observar aqui ficar mais grosso, o que que você vem fazendo? Você vem e faça isso.
entendeu? Não tem perigo se ficar mais grosso, né? No caso aqui, o solado ficar mais largo pro lado de cima. Agora, se ficar para baixo, aí fica difícil arrumar, tá? Aqui que faltou tinta, eu venho preenchendo. Se você tiver dificuldade, você faça isso com pincel zero. Vai ser mais preciso, né? Eu venho reforçando aqui essas bordas, tá? Aqui também. Aqui não pode ter uma divisória, porque essa parte de cima aqui ela é inteira, né? Então, eu vou fazer assim. E depois eu venho aqui escurecendo aqui essa parte. Mistura aqui. Vou mostrar pra você literalmente o passo a passo da pintura, porque fica bem mais fácil você saber aonde que eu coloquei a tinta, onde não coloquei, né? Então, vai ser bem mais fácil. Porque algumas vezes, você tem dúvida, né? Muitas vezes, vamos supor que eu corto aquela parte do vídeo, ou não gravo a parte do vídeo, aí você, aquele detalhe ali era que você precisava aprender, né? E você não conseguiu ver porque não foi gravado. Então, eu tô fazendo passo a passo por isso. Eu vou esperar secar essa parte aqui, para que eu possa vir aí fazendo a profundidade. Se eu tentar fazer a profundidade agora, eu não irei conseguir. Então, vou fazer mais uns retoques aqui, mas nada que você pode deixar do jeito que tava mesmo, né? Porque eu sempre retoco mesmo a pintura. Você vai vendo, né? Você vai olhando, vai verificando. Tem ao lado um guia, entendeu? Para ficar mais fácil para vocês saber aonde deve colocar tinta ou não. Vou deixar essa parte secar, tá? Aí, eu vou passar agora para a parte da blusa do bebê. Eu vou utilizar a minha cor branco para a base. Eu vou fazer uma misturinha de branco com essa misturinha que eu tenho aqui, tá? Eu vou colocar um pouco dessa tinta aqui, ó, ela é um pouco assim, meio líquida, ó. Ela é meio assim, eu deixo ela um pouco líquida para ficar mais fácil, né, a aplicação. Vou fazer essa mistura e vou estar passando aqui na blusinha do bebezinho. Geralmente, a gente tem que pintar sempre as partes que estão por debaixo, mas nem sempre dá para seguir essa regra, até porque tem essa parte aqui que tá por debaixo, né? Então, ele vai ficar aí sem passar. Com esse pincel aqui, eu venho preenchendo aqui toda a minha blusinha, tá? Se você tiver dificuldade, faça por partes. E eu vou fazer aqui assim. Preencho aqui a blusinha com essa misturinha. Caso você não tenha, você preencha somente com branco, tá? É porque quando eu termino minha pintura, ela já está pronta, né? Ela já tá com brilho, né? O glitter no meio já vai deixar minha pintura já com um efeito aí de, né? De glitter. Tem também a parte também do branco metálico que vai deixar minha pintura aí cintilante. Então, para que não ocorra nenhum erro, o que eu vou fazer? Eu venho aqui com minha tinta turquesa e o pincel zero. Gente, se você tiver o pincel zero da Condor, da referência 421, trabalhe com ele, porque ele vai ser bem melhor para fazer essa lista, tá? Eu vou tentar fazer essa lista com esse pincel aqui, porque eu não tenho esse outro pincel, tá?
Então, aqui eu vou utilizar, esse daqui é o, esse aqui eu acho que é 489, se não me engano, é um pincel da Condor comum, não é o da referência 421. 421, ele já vem pronto para o uso. Esse aqui eu tive que refilar para deixar ele fininho. Aqui eu venho aqui com um pouquinho do... Aqui no pratinho eu coloquei o turquesa, né? E dei uma diluída nele aqui com água. Então, agora aqui eu vou vir fazendo as listas, tá? E você vai trabalhar com a largura da lista, a largura do pincel. Eu não fiz, eu não tenho aqui aquele pincel da referência 421 na minha cidade, não tem. E o frete para cá é muito caro, muito mesmo, gente. Então, eu acabo trabalhando com esse pincel aqui, mas o mais indicado é trabalhar com aquele lá, para fazer esse tipo de acabamento, porque você tem uma maior precisão. Aqui, ó, você vem com a largura do pincel e você vem fazendo a lista, ó. E eu venho fazendo aqui o movimento que se encontra. Posso trabalhar assim meio que de ladinho. Você vai fazendo aí, até você ver que ficou bom, tá? Com o pincel 421, da referência 421, você não precisa assim, ter esse cuidado, porque ele não vai abrir a cerda. Então, você vai vir aqui, ele vai trabalhar, né, de forma assim, ó, inteira. E esse aqui não, tem hora que ele falha em alguns lugares. Então, é um pouco mais difícil trabalhar, mas não é impossível. Se alguém quiser fazer aí uma doação de um pincel para mim, estou aberta aí, tá? Fiz a minha lista, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Qual outro passo? Eu vou preencher o restante da minha blusinha, tá? Com a misturinha do branco com essa misturinha ali. Fiz dessa forma para que você, na hora de pintar, não haver erro. Trabalha com a tinta diluída. Aqui eu vou trabalhar também com as mesmas listas. Aí eu venho aqui fazendo assim. Com a tinta para cima, eu venho e faço as listas. Eu vou vir reforçando essas listas porque elas ficaram clarinhas demais, né? Aí eu vou vir reforçando elas. Com a tinta pura, eu venho e reforço essas partes aqui, ó. Se você não tiver esse pincel também da mesma forma que eu não tenho, e não tiver nem mesmo esse que eu estou utilizando, você pode vir aí fazendo com o pincel mesmo, zero, tá? Um outro comum, do cabo amarelo.
Aí você trabalha com pincel de lado. E aí faço os acabamentos com pincel zero, tá? Feito isso, eu venho aqui com a cor Jatobá e o pincel zero. E eu vou vir fazendo aqui o detalhe da estampa. Eu venho fazendo os pinguinhos assim, ó. Vou passar agora para a parte do macacãozinho do bebê. Enquanto isso, a parte da blusinha vai secando aí. Eu vou utilizar aqui o azul soft. Você pode estar utilizando o azul bebê ou utilizar o branco, quer a cor que você queira. Mas eu vou utilizar esse daqui para dar luz, tá? Essas partes aqui eu vou estar adicionando também esse azul. Eu já vou fazendo, geralmente eu já venho fazendo assim as partes da luz. Se for muito quente aí na sua região, você trabalha por partes, tá? Mas esse desenho é super rápido. Eu vou trabalhar com um pincel maior para que possa andar mais rápido. É dessa forma que eu trabalho, então eu estou te ensinando a forma que eu pinto. Ó, eu faço assim. As partes que vai luz, eu já jogo a luz logo, porque com isso eu ganho tempo, né? Ó. Coloquei a tinta em alguns lugares, o que que eu faço agora? Eu esfumo. Por quê? Porque eu não quero que fique essa divisória. Com essa cor aqui, azul caribe, ou azul inverno, ou azul que você queira, eu vou vir aqui, fazendo aqui a parte, preenchendo essa parte aqui, aonde eu não coloquei esse azul. E vou vir aqui, fazendo aqui a profundidade, né? Eu coloco e já vou mesclando. Aqui eu vou contornando. Mesmo que eu passe assim, ó, o pincel por cima, ó, pode observar que ele não fica escuro. Por quê?
porque o tecido já absorveu, né, a parte que eu coloquei mais clara. Se você quiser vir trabalhando aqui com branco nessas partes e vir com o azul também, esse azul caribe, o azul inverno, você também pode estar trabalhando também. Isso aqui é só uma cor sugestiva que eu estou indicando para você, tá? Aqui eu vou vir reforçando a parte da luz aqui com o pincel menor, né? Com o pincel menorzinho eu venho preenchendo essa parte aqui. Para você que está me assistindo, eu quero te falar para você. Eu nunca fiz nenhum curso durante a minha vida. Eu aprendi, né, na prática. Então, se você não tem recursos para pagar um curso, não desista, porque hoje existem inúmeras possibilidades de aprender. Essa aula que é uma delas. Quem dera se eu, no momento que eu iniciei minha pintura, se eu tivesse essas opções. Hoje a internet, né, te dá essa possibilidade, você aprender sem sair de casa. Aqui eu vou colocar apenas um pouquinho, ó. Observe que eu passei aqui, né, essa cor aqui, o azul mais claro. Agora que eu venho com o pincel, né, com esse pincel zero, e eu venho fazendo aqui preenchimento das áreas aonde eu não adicionei tinta. Eu venho retocando a parte da luz, né? Aqui, como é uma dobra, eu vou colocar ela inteira, essa dobra. Você vai verificando aonde precisa, tá? De luz, onde não precisa. É a questão de lógica, né? Aqui ele vem, essa costura vem daqui, ela vem aqui, está tá colocada, então ela vai fazer essa curva aqui, né? Eu acabei passando o erro do desenho aqui para a pintura, mas é dessa forma. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou vir com um pouco de azul marinho. E vou pegar esse azul mais clarinho e vou fazer uma misturinha. Que eu quero um tom de azul puxado pelo azul marinho, mas eu não quero esse azul tão forte. Para que eu possa vir aqui fazendo aqui essas profundidade.
É só uma sujeirinha. Já pego essa misturinha aqui, ó, e já adiciono aqui nessas partes, tá, ó. Depois de colocar, o que que eu venho fazendo? Eu venho aqui com o pincel e venho mesclando, gente, olha. Enquanto a tinta tá úmida, tá? Enquanto a tinta está úmida, eu venho aqui com o pincel chato, né? Esse pincel aqui de cerdas mais duras. E venho aqui mesclando essa cor. Né? Tirando aqui para que não fique essa marcação aqui, né? Marca essa cor marcada aqui, parada aqui no lugar só. Então, eu faço assim. Ó, fortalecendo aqui essas dobrinhas, tá? Aonde não tem a parte escura, eu venho com esse azul mais claro, que é para simular aí a dobra, né? Esse engiado que fica, né, quando a pessoa está de cócora, né? Então, ela faz, assim, esse movimento aí na peça. Eu venho aqui com o meu pincel filete e o azul marinho e eu venho fazendo aqui o acabamento. Faço o contorno todinho, tá? Meu desenho. Aqui, ó, simula as costuras da roupa. Aqui também. Venho fazendo aqui, ó. Essa marca que não está à toa aqui, ela é a costura lateral da calça.
Aqui também eu simulo a costura aqui do bolso. E aqui eu contorno normal. Na parte das alças também eu faço contorno. Essa parte aqui sempre eu escureço, ó. Pode fazer uns risquinhos assim, ó, simulando como se fosse a trama, né, do tecido. Ó. Bem, o macacãozinho do menininho já está pronto. Para concluir aqui a parte da blusinha, né, que nós fizemos e ficou de retornar, eu vou utilizar a cor cinza chumbo para fazer aí o contorno. Aí você vem aqui, ou você trabalha com o cinza que você tem. Se você tem o cinza lunar e você achar que ele é muito clarinho, você adiciona um pinguinho só apenas de preto. Você vai conseguir chegar a essa tonalidade. Eu venho fazer o contorno aqui. Aqui eu vou simular por cima uma costura. Eu quero dar uma profundidade aqui nessas listas e eu vou fazer o seguinte. Misturei aqui um pouco do turquesa e um pouquinho do cinza, desse cinza chumbo, pouquíssima tinta de cinza chumbo e eu vou vir só escurecendo essa parte aqui, ó, da lista. É preferível fazer isso aqui depois de tudo seco. Aí você faça escurecendo somente nessa parte aqui. Ó, fica nesse tom. Aí, ó. Vou escurecer somente aqui nessas áreas aqui onde termina a lista, ó. Onde inicia aqui e onde termina aqui. Ó. Dessa forma. Enquanto eu fazia as outras partes, essa primeira parte que eu havia iniciado, ela já se encontra, né, praticamente seca. Então, eu venho agora reforçando o cabelinho com essa cor preto, tá? E com esse pincel aqui, o 421 da Condor, e da referência, né, o número 4, eu vou vir aqui escurecendo essas partes, né, fazendo aí, no caso, a segunda sombra. Faça isso caso você queira, tá? E com a tinta diluída, eu venho pegando a tinta apenas de um lado do pincel e eu vou vir aqui, ó, escurecendo essas partes, tá? Vou riscando para cima com o pincel de lado, no formato aí do cabelo. Essas partes aqui eu posso vir com o pincel de lado, tá?
Aqui, ó, essa parte aqui eu vou escurecer, dar uma misturadinha. E você vem aqui, ó, fazendo assim, ó. Você pode diluir aí o seu preto com clareador, tá? E um pouquinho de aquarela silk ou água, porque, né, como aqui também, algumas regiões não tem, né, aquarela silk, então, ou soro, mas que você sempre trabalha aí com a sua tinta, diluída, tá? E eu venho escurecendo, não tem bem assim, ó, essas partes que eu escureço e vou trabalhando assim, ó, pincel de lado. Posso tirar assim e venho assim, ó, pegando daqui pra cá. Trabalha assim rapidinho, ó, que aí você vai conseguir fazer os pelinhos bem fininhos. Pode fazer isso com pincel filete também. Agora eu venho fazendo aqui uma leve luz com a cor palha, tá? Com o pincel filete e a cor palha, eu faço algumas luzes. Assim, ó. Bem pouquinho. Sempre trabalhando assim com o movimento do cabelo. É algo bem sucinto, não é algo assim que vai. Se você nem quiser fazer, você não precisa. Eu posso também trabalhar com o pincel, esse pincel aqui também, vai ser mais rápido, ó. Não deixa marcado, ó. Trabalho com a tinta um pouco diluída. Eu pego a tinta aqui, mas eu tenho aqui um pouco de clareador com água e eu vou misturando ali no pratinho e fazendo aqui, ó. Porque eu não quero que fique esbranquiçado, né? É só para dar um pouco mais de volume aqui o cabelo. Agora eu vou fazer a parte dos olhos. O que que eu venho fazendo? Eu venho aqui com o meu pincel filete e o branco e eu preencho aqui essa parte. Faço tipo um triângulozinho aqui, ó. E com a cor preta, eu venho aqui e preencho essa parte. Ele não vai ficar um círculo ou um oval. Ele vai ficar no formato que está a queda do olho, né? Ele fica meio quadradinho, meio que no formato aqui, ó, que vem pra cá. Então, eu só preencho assim, dessa forma. Aqui eu venho aqui contornando. E aqui eu venho e coloco um pinguinho aqui de branco nessa parte. Aqui, ó, 3 pinguinhos aqui, tá? Eu venho aqui com preto e faço os cílios, ó. Passo pegando daqui pra fora,
com a tinta diluída, eu tiro o excesso, assim, ó. Pego aqui, ó, a tinta preta aqui, tiro o excesso. Você pode vir com a cor sépia também, caso você tenha medo de trabalhar com preto, tá? Aí, ó, você vem aqui, ó, faço aqui. E aqui, ó, tem o cíliozinho do outra parte do olho lá de fora, do outro lado. O outro cílios do outro olho. Aqui eu vim fazendo a sobrancelha. Para finalizar esse desenho, eu vou estar aqui agora retocando o sapato do menininho. E para finalizar esse desenho de hoje, eu vou vir aqui com a cor rústico ou terra queimada ou a mistura de marrom com preto. E eu vou vir escurecendo aqui, tá? Para fazer o acabamento aqui. Sendo que esse desenho, ele já tá praticamente seco. Você não precisa necessariamente deixar a pintura secar por completo para você vir fazendo os retoques. Até porque você vai acabar perdendo muito tempo, né, fazendo isso. Então, eu venho aqui nas partes onde eu adicionei o marrom, eu venho escurecendo aqui com esse rústico, tá? Eu já havia colocado um pouquinho aqui em cima, tá bom? Só fazer a mesclagem. E com a mesma tinta rústico, eu venho fazendo aqui o contorno. Aqui eu venho fazendo a costura. Eu vou retocar aqui essa parte aqui com o amarelo pele, tá? Para que ele sobressaia um pouco mais. Aqui também. E aqui também só uma sujeirinha, assim. Eu vou fazer aqui a costurinha. Aqui também, há também uma costurinha aqui na parte de baixo. Deveria ficar melhor, mas o pincel não está bom. E assim fica esse desenho. Eu dividi ele por partes, tá? Para que ele não ficasse muito grande, né? Por isso ser um desenho muito elaborado. Então, assim, aqui no canal tem vídeos aí das outras partes, tá bom? Esse aqui é o terceiro vídeo desse desenho e espero que tenha gostado e ajudado. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários logo abaixo. Te espero no próximo vídeo.